Boas-vindas a mais uma análise profunda. Hoje a gente vai embarcar numa jornada hermenêutica fascinante, indo direto às raízes textuais e históricas. Vamos construir aqui uma verdadeira árvore genealógica, contrastando as virtudes, os princípios e os valores judaico-cristãos com as obras da carne e a decadência moral que acontece quando a humanidade resiste a ter Cristo Jesus como o centro absoluto da vida. O que os textos originais revelam quando mergulhamos neles de verdade é simplesmente extraordinário. A nossa rota de hoje passa por 6 pontos rápidos e bem estruturados. 1. Das sombras à substância. 2. A anatomia do pecado. 3. Obras da carne. 4. O fruto do espírito. 5. Armadilhas espirituais e, finalmente, 6. A nova criatura. Ponto 1. Das sombras à substância. O conceito de revelação progressiva é incrível, não é? Pensa no tabernáculo, por exemplo. Ele não era só um projeto arquitetônico, mas uma sombra, o que no hebraico chamamos de tsel. Eram rituais físicos, na Torá, que já apontavam para o futuro. E a substância, o guf, é o próprio Messias. A palavra sacrifício, korban, vem da raiz hebraica para aproximar-se. O Messias é exatamente isso, o sacrifício perfeito que elimina de vez aquela barreira enorme entre a humanidade e o Criador. Para entender a magnitude dessa substância, a gente precisa olhar para o tríplice ofício. Um Messias unifica papéis que na antiguidade eram totalmente separados. Ele é o profeta definitivo, a palavra viva que instrui a todos nós. É o sacerdote eterno, cujo sangue remove o pecado e não apenas o cobre temporariamente. E é o rei justo da linhagem de Davi. É literalmente o pacote completo e perfeito. Ponto 2. A anatomia do pecado. Tem um detalhe muito curioso na etimologia grega aqui. A palavra hamartia, que a gente costuma traduzir como pecado, era na verdade um termo militar usado lá no arco e flecha antigo para dizer errar o alvo. Ou seja, não é só quebrar uma regrinha qualquer, sabe? É o ato trágico de desviar-se do caminho da vida que Deus desenhou. É errar de forma retumbante o propósito principal da nossa própria existência. E as consequências práticas desse desvio são documentadas pelos profetas com uma precisão que chega a assustar. Isaías, no capítulo 59, narra um ciclo histórico de rebelião bem pesado. Isso mostra exatamente a anatomia da decadência moral que toma conta quando a humanidade nega a condução de Deus. A justiça fica cada vez mais distante e a sociedade inteira passa a andar como se estivesse tateando no escuro. Ponto 3. Obras da carne e das trevas. A palavra grega phtora revela um conceito muito forte. Ela não significa apenas algo que quebra, mas denota uma corrupção real, uma decadência moral severa. É como um apodrecimento ético. Resistir constantemente ao Espírito de Deus não deixa ninguém num estado neutro. Isso empurra a humanidade ativamente para essa ruína espiritual que consome a alma de dentro para fora. Aqui, a gente vê se formar a sombria árvore genealógica da degradação. Essa negação constante e a recusa em ter o verdadeiro Deus no centro da vida gera um efeito dominó assustador. É o abandono a instintos e mentes depravadas, culminando em imoralidade, rixas, idolatria e futilidade. É o retrato exato dos abismos profundos e das obras das trevas que aprisionam os filhos dos homens quando resistem ao convencimento divino. Ponto 4. O fruto do Espírito. Mas, em contraste direto e absoluto com essa corrupção toda, ramifica-se uma outra árvore, a das virtudes e dos desígnios retos judaico-cristãos. Onde tinha rixa, o Espírito planta o amor. Onde havia futilidade, traz alegria e paz. E a maior beleza de tudo isso é que essas virtudes não são resultado de sistemas legalistas pesados. Elas fluem de uma obediência genuína que deriva puramente da fé, da confiança e de um coração vivificado que simplesmente transborda gratidão pela redenção. O apóstolo Paulo resume essa virada de chave brilhantemente em Romanos 8. Essa nova lei, a autoridade do Espírito de vida em Cristo, quebra de vez o ciclo de miséria moral. Não estamos falando de um sentimento emocional passageiro, mas de um poder real e capacitador de Deus que nos liberta completamente para andarmos debaixo da sua vontade. Ponto 5. Armadilhas e perigos espirituais. É absolutamente vital catalogar os perigos documentados no Novo Testamento para quem escolhe ignorar esse caminho. Os autores sagrados são incisivos ao alertar sobre o endurecimento do coração, os falsos mestres e as pessoas operando apenas sob instintos animais.
O texto nos mostra que resistir ao espírito é cair em armadilhas espirituais terríveis. A apostasia é uma tragédia ontológica que arrasta inúmeras pessoas para longe da verdade. Teologicamente falando, essa recusa constante culmina na perdição irreparável. É a separação definitiva e profunda da verdadeira fonte de vida, levando a uma existência onde há uma total carência da glória divina. É o alerta mais sério de toda a Escritura sobre as consequências eternas de não se submeter à justificação trazida pelo Messias. E, finalmente, ponto 6, a nova criatura. Chegamos ao ápice, a Beriacha da Chá, a nova criatura, e aqui cabe uma exposição prolongada e honesta. Quando a gente analisa a intenção verdadeira da Torá, dos Neviim e Ketuvim lá no original hebraico e aramaico, junto da Beritia da Chá no grego koiné, fica nítida a insuficiência de muitas tradições históricas. Por mais que as vertentes reformadas, ortodoxas ou pentecostais tenham seu valor inegável e mereçam apreço, elas muitas vezes excluem, inserem ou até omitem aspectos cruciais da verdadeira igreja orgânica de Cristo. Elas ficam aquém da sã doutrina original dos apóstolos, que é puramente o santo evangelho da graça, do Espírito e do poder de Deus. A revelação de Yahweh em Yeshua HaMashiach sempre teve um objetivo: a regeneração total pelo Ruach HaKodesh, nos integrando debaixo de uma autoridade orgânica e não dentro de caixas litúrgicas limitadas. E essa diferença estrutural ilustra perfeitamente a mudança de aliança. No Antigo Testamento, a unção era tópica. O Espírito repousava de forma temporária sobre alguém para uma missão bem específica. Mas, olha que espetacular! Na nova aliança, a unção é permanentemente distribuída. O Espírito Santo passa a habitar dentro da nova criatura de forma constante, garantindo que o fogo ardente do amor divino e do poder de Deus nunca se apague nas nossas vidas. A mensagem central não é um convite para rituais vazios, mas sim para participar de uma humanidade inteiramente nova. Diante de contrastes textuais tão profundos, resta uma pergunta que não quer calar. Faz sentido continuar tropeçando nas sombras decadentes da carne e em tradições insuficientes? Ou chegou a hora de abraçar de verdade a substância viva, o poder absoluto e a vida abundante do Espírito Santo? Pense bem sobre isso. Fica a reflexão e até a nossa próxima análise.